Manifestação na Paulista repercute nas redes sociais. Apesar do medo, algumas verdades foram ditas, mesmo sob a sombra da opressão. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A cada ano, o espírito vibrante do nosso gigante adormecido vai sendo lentamente sufocado por uma avalanche de atentados à democracia. Claramente, o objetivo do STF é colocar o vibrante gigante em coma. Um país que antes ecoava nas ruas com vozes corajosas e bandeiras erguidas, agora enfrenta uma nova pandemia, não de vírus, mas de silêncio, medo e conformismo. Talvez o novo lema seja: fique em casa, a democracia a gente vê depois. Só que esse depois pode não chegar, já que até hoje estamos esperando a economia melhorar. O autoritarismo entra pelas portas das instituições, ocupa tribunais e invade competências que não lhe pertencem. Leis são moldadas sem debate e destaques são adicionados sem o parlamento. E no processo, opiniões passam a ser tratadas como crimes. O que antes era plural virou ameaça. O que era liberdade virou risco. Cada vez menos brasileiros ousam se manifestar, seja pela decepção com a política, seja pelo medo de represálias. E até o tom polido das cortes foi abandonado. Moraes está destruindo a nossa democracia. Todos temem o pior, e esse silêncio não é consentimento, é sufocamento. Vivemos dias em que a liberdade de expressão é condicionada à aprovação dos poderosos, onde a informação é filtrada por interesses e a verdade é moldada por algoritmos. Em muitas frentes a liberdade sangra, nos tribunais, nas redes, nas salas de aula e nas redações. Mas ainda há esperança, porque enquanto houver um só brasileiro que recuse ajoelhar-se diante da tirania, haverá chama acesa. E se essa chama se espalhar, nenhuma toga, nenhuma caneta e nenhuma censura conseguirá conter o despertar do gigante. Mas para isso, há de resgatar a coragem. Caso contrário, seremos uma nova Venezuela. O alcance de políticos nas redes foi reduzido drasticamente, como que por mãos invisíveis, mas de intenções bem visíveis. O recado é direto: falem menos, incomodem menos, aceitem mais. A regra nos bastidores já está posta. Evitem falar sobre comunicação contra o STF. Evitem tocar em temas proibidos. Muitos políticos agora preferem o silêncio ao risco. Estão apagando vídeos, deixando discursos de fora das redes, como se esconder a verdade fosse proteger a própria pele. Mas o que é uma democracia onde até os representantes do povo têm medo de se manifestar? O que resta de liberdade quando a autocensura se torna rotina? Hoje, o medo cala. Amanhã pode paralisar. E depois de amanhã, pode dominar. Estamos vivendo um tempo em que todos falam em nome da democracia, menos o povo. E se nem os políticos ousam mais falar, quem ousará resistir? É hora de lembrar que a liberdade não é um presente dado por governos. Ela é um direito conquistado e precisa ser defendido todos os dias. Até mesmo Bolsonaro está evitando postar seus discursos. Afinal, eles podem virar armas para o STF. Poucos são aqueles que levantam a sua voz, já que ainda não foram presos. Nunca estivemos tão forte quanto agora! Uma pesquisa que saiu semana passada mostra que as pessoas que apoiam Bolsonaro cresceu e ultrapassou as pessoas que apoiam o Satanás do Lula.
E agora eles estão voltando pela censura, Silas Malafaia. E uma pessoa lá no STF que voltou para censurar a todos nós, ela disse o que eles pensam de cada um de vocês. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil. 213 milhões de tiranos? Nós que estamos dando a nossa vida, Bolsonaro que está dando literalmente o sangue dele por liberdade, por democracia, por transparência, por devido processo legal, nós estamos lutando contra os tiranos. Se isso aqui é um... Cadê senadores? Ah, não vou deixar, não vou levar para casa. Sabe por que um cara desse não toma o impeachment? Porque quem tem o poder para isso é o Senado. Eu vou dizer para vocês, e já foi dito aqui pelo senador Marcos Rogério, sobre as eleições. Sabe por quê? Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Nós temos uma direita séria e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Por isso que na eleição de 2026, nós não podemos errar o voto dos dois senadores. Que Deus abençoe tua casa e tua família. Que Deus abençoe São Paulo. Que Deus abençoe o Brasil. Conclua aí para mim. Justiça! Justiça! Você crendo ou não, escuta o que eu vou dizer para você. Não me pergunte o dia, a hora e o ano. Não me pergunte quando vai ser. Mas existe um Deus que está acima dos homens e das nações. A minha oração é essa: Deus, manifesta a tua justiça no Brasil. Mostra para o povo brasileiro que tu és Deus e que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Esses homens não vão prevalecer. Vai chegar a hora deles. A Globo News buscou desdenhar da manifestação ao mencionar a USP. Afinal, o sonho tucano é acabar com a suposta polarização. Mas sobre o tema, André Marsiglia pontuou: a verdade é que pouco importa a quantidade de gente que a USP diz haver em uma manifestação. Hoje em dia, as manifestações são transmitidas acompanhadas de casa, de longe, e a adesão se mostra pelas redes. Julgar uma manifestação pela quantidade de gente na rua é o mesmo que julgar uma torcida pelo número de gente que, por acaso, foi ao estádio ver certo jogo, deixando de lado outros índices, audiência da TV e etc. Bom, e ele está certo. O Auriverde Brasil, de raiz conservadora, vai bater mais de 700 mil views em apenas 20 horas. Lembrando que este é mais um canal que estão tentando derrubar. O advogado Jeff Cecchini foi mais crítico. O que tirei da manifestação de hoje na Avenida Paulista? Primeiro, os políticos que não compareceram deixaram claro que estão mais preocupados com o próprio mandato e reeleição do que com o povo. Ou não foram por medo de perseguição ou por acharem que é possível existir uma direita sem Bolsonaro. Segundo, quem compareceu e discursou demonstrou fidelidade a Bolsonaro. Mas houve dois tipos de discursos: o que realmente defenderam o povo e enfrentaram a ditadura, e os bagres ensaboados que evitaram criticar a tirania do STF por medo de retaliação. O evento de hoje foi um grande filtro para 2026. Não bastará dizer que é de direita ou postar fotinho com o Bolsonaro. Só merece voto quem tiver culhão para enfrentar, de verdade, a ditadura do STF, com um compromisso real com o povo, sem medo de cassação ou prisão. O político que coloca o amor ao mandato acima do povo
e da liberdade não merece o voto da direita. Mas como a ministra do STF sinalizou, é preciso conter os tiranos com a tirania da corte. Sepúlveda falou sobre esse novo modelo de democracia. Quando uma ministra do Supremo, revestida da toga da ódia, decide que é preciso impedir que 213 milhões de tiranos sejam soberanos na internet, ela decretou guerra ao povo. Para ela, os brasileiros são tiranos e eles não podem ser soberanos na internet. Ou seja, não podem falar. Carmen Lúcia revelou a crueldade da ditadura judicial que se implantou no país, daqueles que, segundo outro ministro, admiram o regime chinês. Todas as tiranias declaram guerra aos seus próprios povos, primeiro impedindo-os de falar, depois encarcerando-os nos gulags e, por fim, exterminando-os nas câmaras de gás ou nos paredões. A Folha também publicou uma crítica: 213 milhões de brasileiros e 8 tiranos. Decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet, que invade função do Legislativo, alerta sobre os perigos do idealismo. Não à toa, a Corte extrapolou seu papel, o de avaliar a constitucionalidade do artigo 19, e invadiu a seara do Congresso, ao estipular uma lista de regras, ainda por cima, vagas e abertas à subjetividade, como a remoção imediata pelas plataformas de conteúdos antidemocráticos propagados de forma massiva. 3 ministros votaram contra. No fim das contas, saem 213 milhões e sobram 8 tiranos. Bom, até hoje os tucanos estão apostando em uma terceira via, nem Lula e nem Bolsonaro, como fizeram em 2022. Bom, e aparentemente o plano está dando certo, pois Lula já era, e Bolsonaro está sendo enterrado vivo. Presidente, há 2 injustiças que Deus abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos maiores absurdos jurídicos da história do Brasil. É uma farsa que é chocante aos olhos e aos ouvidos. É pura perseguição política. Não conheço na história do Brasil um ex-presidente que tenha sido tão perseguido. Bolsonaro teve sua vida pessoal, financeira e política devastada de forma covarde e cruel. Bolsonaro está assistindo sua família ser perseguida de uma maneira implacável pelo governo Lula, pela justiça e por alguns veículos de comunicação contaminados ideologicamente e financeiramente. Que Deus, em sua infinita bondade, possa tocar os corações do que estão cometendo tamanha injustiça. A única certeza que temos é que o plantio é uma opção, mas a colheita é obrigatória. Porém, o preço que será cobrado pode ser alto demais. Como a Folha afirmou, no fim das contas, saem 213 milhões e sobram 8 tiranos. E muitos estão literalmente saindo do país e levando consigo o seu suado capital. O Brasil se prepara para a maior debandada de milionários da década. O ano de 2025 promete consolidar uma tendência preocupante: a saída acelerada da elite econômica brasileira. Estima-se que cerca de 1.200 milionários deixem o país, um salto de 50% em relação a 2024, que já foi um ano ruim. Esse movimento coloca o Brasil na 6ª posição mundial no ranking de êxodo de indivíduos de alta renda, atrás apenas de nações em crise ou sob forte instabilidade institucional. A projeção considera pessoas com mais de $1 milhão em investimentos líquidos, e o impacto vai muito além da fuga de nomes. Cerca de 8,4 bilhões de dólares devem acompanhar esses investidores para fora do território nacional,
drenando capitais que poderiam impulsionar setores produtivos, gerar empregos e fomentar a inovação. E talvez este seja apenas o começo de uma grande diáspora. Esse esvaziamento silencioso revela algo mais profundo do que meros números. Um país onde os sinais de insegurança jurídica, instabilidade política e hostilidade ao capital começam a pesar mais do que os potenciais de mercado. É como se o país tivesse iniciado uma guerra, mas internamente e contra o próprio dinheiro. Enquanto se discute liberdade, reformas e crescimento, os que têm recursos para agir silenciosamente já estão fazendo as malas e levando seus ativos junto. Se a tendência continuar, o Brasil corre o risco de não apenas empobrecer economicamente, mas de perder também a confiança dos que, até pouco tempo, acreditavam em seu futuro. E talvez esse seja o verdadeiro plano do PT: expulsar silenciosamente o capital, sabotar a confiança e manter o povo dependente. Mais uma vez, os tucanos, com seu orgulho ferido e sua conivência disfarçada de moderação, assistem de braços cruzados. Preferem o verniz de um diálogo falso à coragem da oposição. No fim, sua missão serve apenas de escada para a destruição. Enquanto um país avança com a foice e a corte impõe o silêncio com o martelo, o Brasil, refém desse teatro de cumplicidade, perde não apenas seus investidores, mas a própria essência da democracia. Mas ainda há esperança, porque enquanto houver um só brasileiro que recuse ajoelhar-se diante da tirania, haverá chama acesa.